Agora, nós temos uma parte especial cheia de histórias. E eu vou pedir para o Dr. Paulo Tissai apresentar a contadora de histórias e médica. Muitas experiências lindas. Paulo é presidente da Casa do Aconchego. E nós estamos sempre fazendo eventos para sustento da Casa do Aconchego e também dos capelães de tempo integral nos hospitais. Eu pedi uma permissão para a Eline para fazer uma propaganda rápida, que agora a gente vai começar um bloco discutindo mais a parte de pediatria. E nós fomos adotados por uma fundação este ano, e essa fundação ela faz um evento anual cujo objetivo é arrecadar fundos para apoiar instituições que cuidam de crianças com câncer. Então, são duas casas de apoio, uma que é a Casa de Apoio da Maria Antônia e outro que é o CAGEC, ambos ficam em Taboão da Serra e agora a Casa do Aconchego. E eles promovem, então, um jantar que vai acontecer na terça-feira, dia 17 de outubro, no Espaço Bissute, na Vila Olímpia. E quem tiver interesse de ir ao jantar, vai ser um jantar com o show do Paulo Ricardo, o cantor, e uma palestra com o Dr. Riad Yunis, que é o chefe da oncologia do Hospital Oswaldo Cruz. Então, quem tiver interesse pode acessar a homepage da Casa do Aconchego, lá tem algumas orientações em relação ao evento, pode entrar em contato com o meu e-mail, para quem quiser fazer a aquisição dos convites. E agora eu vou entregar um momento para a Ana Paula. Eu conheci ela agora no Coffee Break, mas já viramos muito amigos. Porque nós percebemos que nós temos algumas pessoas em comum, né? Nós temos algumas paixões em comum, que é cuidar de crianças com câncer. E aí já foi essa empatia imediata e a maneira como eu quero apresentá-la. Na verdade, quando eu recebi esse convite e chegou... o que você vai fazer de palestra? A Eline mandou uma ideia assim, falou assim, conta as histórias. E aí deixou de ser uma aula e virou um presente, né? Porque faz 10 anos que eu comecei a trabalhar com crianças em fase final de vida, crianças em cuidados paliativos, que não fase final de vida, mas com doenças ameaçadoras da vida. E nesses 10 anos foram muitas histórias coletadas. Né? Nesses 10 anos, a gente teve muitas emoções, muitos aprendizados, e eu acabei dando o nome da aula. Está aí já? Vamos ver. O que a vida me deu de presente. Né? Foi esse nome que eu acabei escolhendo para a minha aula. Eu vou pedir só uma gentileza para todo mundo, porque eu conto histórias, então vocês vão ver as fotos das crianças. Né? Nem todas as crianças têm tarja nas fotos. E isso foi uma experiência muito legal, porque quando eu entrei em contato com essas famílias, e a gente fica muito amiga das famílias, né, no dia a dia desse final e durante todo o atendimento, eu avisei que eu ia colocar uma tarja nas crianças. E a primeira criança que eu falei, a primeira mãe, que é o primeiro caso, que é a Helena, a Silvia virou para mim e falou assim, não, nada de tarja, não põe tarja na minha filha. Mostra ela, eu tenho o maior orgulho que você conte a história do que nós vivemos. E aí eu comecei a perguntar para os outros pais se eu poderia tirar a tarja. E todos eles ficaram muito contentes e agradecidos. Que bom que você vai contar a história do meu filho. Só tem 2 casos que têm tarja, são casos que nós já usamos as imagens anteriormente, e a gente tem a liberação dos pais para usar, mas como eu não consegui falar com as famílias, são famílias que hoje não estão mais no Brasil, eles foram mantidos as tarjas. Né? Então, eu só vou pedir a gentileza de que, como eu vou mostrar as fotos, para a gente não tirar as fotos das crianças, só essa gentileza que eu vou pedir para vocês. Né? Cuidados paliativos pediátricos entrou na minha vida de uma forma muito casual e virou uma grande paixão. Eu sou anestesista, eu não sou pediatra. Né? Eu era anestesista pediátrica
Isso tem dentro da anestesia, a gente se subdivide, né? Então, eu estudava muito pediatria para poder anestesiar os bebezinhos, as crianças menores, tudo isso. E a gente tem na Santa Casa a unidade lá de oncologia pediátrica. E na unidade de oncologia pediátrica, colhe-se as crianças que têm leucemia, às vezes elas precisam fazer 14, 16 exames, que são mielogramas e coleta de líquor. E esses exames são dolorosos e assustam as crianças, porque elas não estão vendo, né, a coleta do líquido da espinha aqui atrás. Então, como eles faziam? Eles, com medo das crianças pararem de respirar, eles faziam subdoses das medicações e tinha uma enfermeira super forte que segurava as crianças, né? Mas assim tinha gritaria. E aí, um dia, o chefe do laboratório falou assim: vamos chamar a equipe da anestesia. Só que a oncologia fica dentro do prédio da pediatria, não fica no centro cirúrgico. E então, a minha chefe da anestesia falou assim: tem uma missão que é só a sua cara. E me levou para dentro da oncologia. Eu entrei, eu olhei, eu vi, tem um oxigênio, tem aspirador e tem um negócio para reanimação aqui, o aparelho de reanimação. Eu falei, dá para fazer. E eu comecei fazendo. Só que eu trabalhava na Santa Casa e trabalhava no Sírio-Libanês. E no Sírio-Libanês eu era do grupo de dor, né, de adultos. E a chefe da onco me pediu, falou assim: você é do grupo de dor, você não quer ver uns pacientezinhos meus com dor? E eu comecei a vê-los. Até o dia que entrou uma criança com uma doença bastante avançada, era um neuroblastoma, a criança estava chorando e gritando de dor. E essa foi a minha primeira contato com uma criança na fase final de vida, já como médica, não no internato mais. E isso me chamou muita atenção, porque quando eu fui conversar com os pais, a impressão que eu tinha é que eles não sabiam nada do que estava acontecendo. E eu tinha tido uma experiência pessoal com a irmã da minha mãe, e que foi muito ruim com a equipe médica, quando a gente descobriu que a minha tia já tinha um monte de metástase. E aí, quando a gente sentou para conversar com o médico, ele falou assim: 1 mês sem nada, 5 meses com rádio, decidam e me contem. E ele levantou da sala. E isso foi muito forte. E quando eu sentei para conversar com os pais, eu me vi no lugar daqueles pais, que não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E eu falei, a gente precisa mudar isso. E eu comecei a trabalhar um jeito, mas eu comecei a estudar. E aí eu conheci cuidados paliativos. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso de uma equipe, preciso de uma psicóloga, preciso de uma nutricionista, preciso de uma enfermeira. Aí eu comecei. Só que a Santa Casa, para quem não conhece, ela é muito hierarquizada. E na hierarquia da Santa Casa, eu era médica só, eu não podia falar com a chefe da psicologia. Minha chefe falava com a chefe da psico. Então, eu comecei a convidar a minha chefe para almoçar comigo. Vamos almoçar, doutora Lígia? E aí eu comecei a contar a história das crianças, só que eu contava 3 vezes pior, né? E aí, todo almoço, ela chorava, coitada, né? E aí, nesse negócio do almoço chorar, ela falou assim, não, vamos falar com o pessoal. E foi inflamando, né? E foi inflamando. No final das contas, a gente criou uma equipe. Deu certo. Criou uma equipe. Essa equipe ganhou um lugar e a gente criou um serviço de cuidados paliativos infantil. Que hoje isso eu falei que eu trabalho com 10 anos, o serviço foi criado há 6 anos atrás, então vamos completar quase 7 anos já de serviço de cuidados paliativos infantil. E nesse serviço eu ganhei esses presentes. Aí eu percebi uma coisa importante. Eu gosto muito, a gente acompanha muito, o Facebook é uma ferramenta muito boa, e a gente acompanha muitos dos nossos pais, dos pais das crianças que se foram, para ver como é que eles estão lidando com o que está acontecendo. É aqui? Aqui. E essas 2 frases, essa foi de um grupo de luto de mães do Facebook, e a de baixo foi uma realidade nossa, né? Sei o que é estar só com a minha dor. Sei disso há anos. Conviver com a incompreensão alheia, os que não se conformam com a nossa não superação, recaídas fortes e muitas vezes depressão. Há quem ouse achar que usamos da nossa angústia para provocar-lhes pena. Absurdo. Só queremos ter o direito de chorar,
de sentir essa falta. Já passou, esqueça. É o que ouvimos. Não passou. Não esqueço. E essa frase de baixo foi da mãe de um adolescente. Ela um dia entrou no consultório, já quase 4 meses depois do óbito dele, e falou para mim: doutora, me ajuda. Às vezes eu acho que eu estou louca. Eu escuto o barulho da porta, abrindo e penso: o Mateus chegou. Eu o chamo, mas eu sei que não é ele. É a porta. E nem abriu. A gente, no dia a dia do nosso cuidado com as crianças e com as famílias, porque em pediatria, as famílias, não que nos adultos não tenham, mas em pediatria, as famílias ficam muito doentes, tão doentes quanto as crianças. A gente começa a entender e perceber como o nosso papel é importante. Quando 4 meses depois, e como a gente impactou a vida dessas famílias, quando 4 meses depois de um óbito, uma mãe volta e bate na nossa porta, e isso não é incomum, pedindo ajuda. É porque a gente fez diferença naquele processo. É porque ela sabe onde ela vai encontrar um braço, um ombro, porque às vezes é o que acontece no caso de cima. Ela quer chorar e a família chega, vamos seguir em frente, mas aonde a gente está, ela sabe que ela recebeu cuidado. E foi desses cuidados que podem fazer uma mãe chegar no nosso consultório e falar: me ajuda. Desses cuidados é que nós vamos falar. E nós vamos começar falando do meu primeiro caso. Da Helena. A Helena tinha 4 anos quando eu a conheci. Ela era portadora de um glioblastoma e eu lembro até hoje como ela chegou no ambulatório antigo. O médico da neurologia, da neurocirurgia, do ambulatório lá da neuropediatria, pegou ela no colo, na mão, estava ela e a mãe quase chorando. Ele virou e falou assim: posso falar com você? E ele estava segurando a Helena. A Helena é aquela menininha ali, ó. E ele estava segurando ela com a mãozinha e ele virou e falou assim: agora é essa médica que vai cuidar de você. A Helena tinha uma relação fantástica dentro do ambulatório. Tão fantástica, e ela ficou bem do controle dos sintomas, que ela descobriu que no nosso ambulatório dava para entrar por trás das salas. E às vezes eu estava atendendo outro paciente, a porta de trás abria, era a Helena. Ela entrava, ficava de pé, colocava a mão assim, ó. Eu falei: Helena, a tia está atendendo esse pacientezinho, sua vez é depois. Vamos brincar, sereia, ela falava. E foi muito difícil todo o processo da Helena. Por que eu escolhi a Helena? Porque a Helena foi a minha primeira sedação de criança. Esse é um momento muito difícil, porque nós ficamos juntas por quase 8 meses de convívio ambulatorial. Mas a doença de base dela foi crescendo. E ela começou a ter alteração de comportamento. E ela começou a ter muita dor de cabeça. E, nesse processo, os pais também acabaram tendo muitos sofrimentos, e eles tinham mais 2 filhos. E, óbvio que, no cuidado da criança, quando tem uma criança doente, os pais se voltam para o filho doente e acabam deixando um pouco de lado os filhos que não estão doentes. E eu lembro até hoje da conversa com esse irmão dela, o Zé. E, no processo da Helena, tinha nascido um pequenininho. E eu virei para ele e falei assim: está tudo bem? Ele, ainda pequeno, do alto dos seus 8, 9 anos, virou para mim e falou assim: ela está indo, né? Eu falei: ela está indo aonde? Aí escorreu uma lágrima dele e falou assim: ela está morrendo. Eu falei: você entende isso? Ele fez assim com a cabeça. E aí eu estava abraçando ele, quase assim, ele se entregando, aí de repente ele ficou em pé assim, ele enxugou a lágrima. Eu falei: e como isso é para você? Ele virou para mim e falou assim: eu tenho que ser forte, porque eu tenho que cuidar do meu irmão. Helena
e a família dela tiveram uma das terminalidades mais bonitas que eu acompanhei, porque a equipe de pediatria deu um quarto grande para ela e permitiu que a família dela inteira estivesse com ela no final da vida dela. E teve um momento tão bonito em que a mãe perguntou se podia pegar ela no colo, e a gente, obviamente, deixa, ela estava desacordada. A mãe pegou no colo, o pai pôs os pezinhos dela no colo, o irmão mais novo estava em casa, e eles todos se abraçaram. Aí ela perguntou para o irmão mais velho, você quer dar um beijo na Helena? Aí ele falou assim, não. Depois ele falou assim, quero. E aí, foi uma das cenas mais bonitas, porque eu vi uma criança indo embora, o irmão, o pai e a mãe abraçando ela, e todos eles beijando ela. Foi uma das cenas mais fortes que eu já vi. Tão fortes que, nesse dia, eu tive que sair desse ambulatório e caminhar pela Santa Casa, porque, embora ela estivesse perdendo a consciência, ela estava gemente demais. E, às vezes, ela abria o olho e eu falava assim, eu preciso ligar o remédio. E aí era um problema meu, porque eu não queria ligar a sedação. Eu não queria que a Helena fosse embora. No meu processo de aprendizagem como médica, a Ana Paula não estava sendo médica ali naquele momento. E eu estava sofrendo junto com eles. Então, eu lembro até hoje, que eram 2h da manhã, eu saí para caminhar em volta da Santa Casa, e eu estava com uma colega que era uma residente da anestésio, que estava acompanhando e pediu para acompanhar o caso. E eu falava assim, está difícil. Ela virou e falou assim, a residente falou assim, você sabe o que você tem que fazer. Por que você não está fazendo? E aí eu falei assim, porque dói. E ela falou, mas você sabe o que você tem que fazer. E eu voltei para o quarto, conversei com os pais, e a gente ligou as medicações para aliviar a dor. E a Helena partiu sem dor. A Helena partiu sem dor. Eu fiquei com uma dor imensa. Tão imensa que eu tomei 2 AS, achei que eu estava infartando, aquela coisa toda. Mas a Helena me ensinou que, apesar da gente ser humano, apesar do nosso sofrimento, a gente tinha um papel lá dentro. E eu não podia misturar as coisas. Ela me ajudou muito a cuidar das outras crianças, porque, óbvio que em todas elas eu senti dor e senti sofrimento, porque a gente se apega muito às crianças. Mas eu mudei muito na atitude e no cuidar. Eu comecei a entender por que eu estava lá e qual era o meu papel. Entendam que o pediatra, ele vê vários óbitos de criança, ele acompanha isso, mas o anestesista, a gente hoje, com a melhora da anestesia, a gente vê muito pouco óbito. Quem acaba vendo óbito são os colegas da UTI, para onde a gente manda o paciente. Então, foi o meu primeiro paciente onde, de verdade, eu estava lá, eu acompanhei e ela me ensinou. Ana, para fazer isso, você vai ter que ser forte. Então, a Helena me ensinou para a vida que, para fazer o que eu estava escolhendo fazer, mais do que a ciência, eu ia ter que ter amor, mas eu também ia ter que ser forte. O Ítalo já foi diferente. O Ítalo, com 14 anos, ele tinha um tumor do sistema nervoso central e ele decidiu que ele não queria cuidados paliativos. Eu não quero ir para lá. Ele falou o tempo todo. Até que o Ítalo foi perdendo, pelo crescimento do tumor, a capacidade de conversar. Ele se tornou acamado. Ele não conseguia falar absolutamente nada. E a mãe dele, bastante cansada, lembrou da equipe que tinha se oferecido lá atrás e falou: estou precisando de ajuda. Porque o Ítalo queria ir para casa. Ele não queria ficar no hospital, ele não gostava do hospital. E a gente entrou no caso do Ítalo e começou a cuidar dele. E a gente enviou o Ítalo para casa, né? E ele foi cuidado todo o tempo. E a gente depois foi percebendo quanto foi ficando bom, porque o Ítalo, apesar de não conseguir falar, ele tinha entendimento das coisas. E era muito interessante quando a gente entrava e falou assim: olha, agora eu vou te dar aquele remédio, nós vamos fazer curativo. E o Ítalo abriu um sorriso. O Ítalo faleceu na casa dele. E se vocês observarem, não sei se dá para ver daí, aqui tem uma bomba de infusão.
A gente montou a estrutura do que ele teria dentro da unidade de internação, dentro da casa dele. E a cada 15 dias a nossa equipe ia até a casa dele, para que ele pudesse realizar a vontade dele, que era partir na casa dele. O Ítalo, ele me ensinou alguma coisa muito importante também. Ele e a família dele. Nem sempre nós vamos ser aceitos, num primeiro momento. Mas os braços, eles têm que estar abertos a todos os momentos. Inclusive naquele momento em que você vira e fala assim, puxa vida, mas a gente podia ter feito tanta coisa antes. Mas sempre há tempo de fazer muita coisa. E eu aprendi com ele que, quando batem na nossa porta, pedindo ajuda, mesmo que a gente tenha oferecido, o Ítalo e a família dele nos ensinou. A porta tem que estar aberta. Os braços precisam estar abertos. E a gente vai fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. O João Pedro já foi diferente do Ítalo. O João Pedro não tinha nenhuma indicação para o ambulatório de cuidados paliativos. Ele tinha uma leucemia, ele estava em fase de manutenção. Ele olhou para a cara do oncologista e falou, quero ir para aquele ambulatório daquela médica engraçada. A médica engraçada era eu, por causa das brincadeiras que eu fazia com eles quando eles escolhiam o líquido. E a oncologista falava assim, não tem porquê. O que você quer fazer lá? E ele falava assim, eu quero ir para lá. Eu vou ficar aqui e vou ficar lá. E ele encaminhou, porque toda vez, as 3 consultas que ele foi seguidamente, ele falava que ele queria passar com a gente. Ela me mandou um encaminhamento e falou assim, olha, ele está com uma atenção, não tem indicação. E aí, quando foi fazer o último teste de remissão, eles descobriram que a doença tinha voltado. Esse moço ensinou para a gente uma coisa tão interessante, que entre o céu e a terra tem muitos mistérios. O João, ele tinha 5 anos quando a gente conheceu, e o sonho da vida dele, ele queria uma festa de aniversário do Corinthians, né? Ele queria fazer 6 anos e queria uma mega festa de aniversário do Corinthians. Um belo dia, os pais chegaram para mim e falaram assim, doutora Ana, o João disse que a gente tem que fazer a festa mais rápido. Eu falei, como assim fazer a festa mais rápido? Vai fazer daqui a 2 meses? É que o menino de branco, ele disse, conversou com ele e disse que ele não vai fazer 6 anos. Disse que ele tinha que fazer a festa mais rápido. E agora ele quer que a festa seja mais rápida. Não sei. A festa foi mais rápida. E o João não fez 6 anos. O João morreu 20 dias antes de completar 6 anos. O João nos fez entender que há mistérios. Muitos mistérios. Assim como a Jaqueline também vai nos fazer entender lá na frente, quando eu mostrar ela para vocês, que a gente não sabe sobre a vida e a morte, sobre o tempo de vida e sobre o tempo de morte, realmente tem mistérios. Como disse o Daniel, né, dos milagres, a gente se surpreende todos os dias dentro da medicina, que não é uma ciência tão 2 mais 2 igual a 4. O João, quando bateu na nossa porta, eu fiquei impressionada. Ele ia lá para brincar no ambulatório. E, de repente, tudo isso ficou muito sério. O João não morreu na Santa Casa. O João morreu no Hospital Itaci. Porque, no auge da crise da Santa Casa, ele precisou ser transferido de hospital. E a ligação foi tão importante, que nós pedimos permissão para a equipe, porque a família pediu que a gente ficasse com ele até o final. Então, no dia que o João partiu, a nossa equipe estava dentro do Itaci, junto com a equipe, porque essa é a promessa. A gente vai estar com você até o final.
E esse moço nos ensinou sobre os mistérios. Esse moço me ensinou que eu tenho que escutar tudo. Que escutar a criança é muito importante. Porque se a gente tivesse tratado com a lógica do que eu estava vendo, a gente teria deixado o aniversário dele para daqui a data do aniversário dele. Mas nos surpreendeu, porque foi muito agudo o que aconteceu. O óbito dele foi muito rápido. Mais rápido do que a gente esperava. Então, o escutar, às vezes, mesmo que você fale assim, não acredito muito, como muitos da ciência o fazem, escutar é muito importante. Entender e compreender e respeitar. Vamos fazer. Qual o problema de fazer? Os mistérios estão aí. E a gente tem que compreender, e o João nos ensinou isso. Essa moça é a Dânia. Eu vou contar para vocês a história dela e do Ronald. A Dânia e o Ronald estão ambos adolescentes de 15 anos. Os dois tiveram osteosarcoma. A Dânia não aceitou nunca a morte. Nós tínhamos altíssimas discussões filosóficas acerca disso. Onde ela chegava para mim e falava assim, não quero, não aceito, eu não quero morrer. E a resposta era, mas tem coisa que a gente não decide. Todo mundo vai. Você está indo um pouco mais rápido, mas todos nós vamos. Como é que a Dânia soube da notícia dela? A gente tem todo um trabalho com a equipe da oncologia. Os adolescentes, quando eles perguntam o que eles têm as respostas verdadeiras. É muito legal isso, porque algumas pessoas pensam, mas não é um risco colocar o adolescente para perguntar o que ele quer? Ele pode perguntar uma coisa e não dá conta da resposta. Mas eles recebem assim, vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem. Nós não vamos mentir. Cuidado com o que você vai perguntar, porque não vai ter mentira, e nem sempre a resposta vai ser o que você quer escutar. Aquele Mateus daquela mãe lá era muito engraçado, porque eu não me conformava de que ele não perguntava nada. Ele estava em franca insuficiência respiratória, eu falava assim, mas Teus, você não quer saber nada? Ele falava assim, eu não, minha mãe talvez queira. A Dânia quis escutar tudo, quis saber e participar de tudo. Ela não teve a perna amputada, que foi onde nasceu o osteosarcoma dela. Ela fez uma cirurgia onde pôde-se ter a perna dela mantida. Mas, infelizmente, houve uma quebra de um dos parafusos e a Dânia precisava usar o tempo todo muletas. E isso, por incrível que pareça, a incomodava muito mais do que o fato dela estar morrendo. Tanto a incomodava que ela pintou o cabelo de azul. E eu falei, o que é isso? Ela falou assim, antigamente as pessoas olhavam para mim e falavam assim, lá vem a menina com a muleta. Agora fala assim, nossa, olha a menina do cabelo azul. Ninguém mais olha para a minha muleta. Eu falei, é esperta essa moça. Mas ela nunca aceitou. E a Dânia tinha um papel na família dela importantíssimo. Eles eram bolivianos. Só ela falava português e elas tinham 2 irmãs menores. Então, ela negociava, eles tinham uma fábrica de roupas, e ela negociava com os brasileiros as compras e tudo isso. Então, ela era peça fundamental na saúde econômica da família dela. Quando ela descobriu que ela ia embora, e que ela tinha muitos sonhos, e que ela não poderia realizar esses sonhos, ela falava para mim, mas eu não vou casar? Não. Eu não vou para a faculdade? Não. Então vamos operar minha perna? Não. Aí quando eu falei para ela, não, vamos operar a perna, ela falou assim, isso é muito pior do que você falar para mim que eu vou morrer. Mas nós tínhamos grandes embates com isso, e o nosso papel foi ressignificar a vida da Dânia. Porque quando a gente falou para ela que ela precisaria ensinar as irmãs dela o que ela fazia, ela falou assim, eu não vou ensinar ninguém, porque eu não quero ir embora. E a gente foi trabalhando a Dânia o princípio do legado, do que ela deixaria
aqui para o mundo, qual seria o traço da história dela, que as irmãs e a família sempre contariam? A Dânia, quando estava no pior momento, fez isso. A Dânia só aceitou a terminalidade mesmo no dia que ela morreu. Porque todos os nossos encontros ela falava para mim, eu não quero morrer, mesmo piorando. E eu lembro até hoje quando meu telefone tocou e ela me escreveu, e ela me falou assim, com falta de ar, no outro lado do telefone, ela falou assim, chegou a minha hora, eu preciso ir para o hospital. Eu falei, então vai. E entre esse chegou a minha hora, eu preciso ir para o hospital, e ela conseguiu se despedir da família dela, ela levou mais ou menos 7 horas, 7, 8 horas, até ela parar de respirar. Já esse moço, o Ronald, que teve a mesma doença, teve a aceitação mais bonita que eu já vi na minha vida e que eu tive a chance de acompanhar. O Ronald perdeu um braço, conforme vocês estão vendo aqui. Não sei se dá para ver. Aqui tem o ombro, aqui não tem continuidade. O Ronald perdeu o braço e ele gostava muito de música, ele era autodidata em música. E ele não conseguia mais tocar nada, então ele entrou numa depressão bastante importante. A doença invadiu a coluna dele, então, além de perder o braço, ele ficou paraplégico. Então, ficou bastante difícil. Mas a gente conversava bastante. E ele nunca tinha me perguntado nada. Um dia eu cheguei no ambulatório, eram umas 10 horas da manhã, pediram para eu ir no quarto do Ronald, que ele queria falar comigo. Ele pediu para a mãe dele sair do quarto, falou, senta aí. Eu falei, tá bom. O que foi? Aí ele falou assim, eu quero saber uma coisa. Eu falei, diga. Eu estou morrendo? Tá, você está morrendo. Como assim? Ué, eu falei para você que vocês podiam me perguntar e que eu nunca ia mentir. Você me perguntou se você estava morrendo. Sim, você está morrendo. E o Ronald começou a chorar. Ele chorou uns 15, 20 minutos. Eu peguei na mão dele e eu fiquei esperando uns 15, 20 minutos, porque você conta um negócio desse, mas você tem que dar o colo depois. Uns 15, 20 minutos esperando o Ronald parar de chorar. Quando ele parou de chorar, ele virou para mim e falou assim, e agora? O que você faria no meu lugar? Aí eu falei para ele, nossa, Ronald, eu acho que se alguém me contasse isso, eu ia chorar um monte. Mas também eu ia pensar, estou morrendo agora? Não. Estou morrendo amanhã? Não. Semana que vem? Acho que não. Estou bem ainda. Mês que vem? Sei. Mas como não é amanhã, talvez eu ia querer fazer coisas que eu não fiz até hoje, sair do hospital, ver outras coisas. Aí ele ficou quieto, ele falou assim, posso ficar sozinho? Pode. Esse pode ficar sozinho, é mais ou menos. Saí, mandei um WhatsApp para a enfermeira, falei, acabei de contar para o Ronald que ele vai morrer, dá uma passada lá para ver como estão as coisas. Eu saí do quarto, deu 5 minutinhos, a enfermeira entrou, ele olhou para ela me contou depois que ele virou para ela e falou assim, sabia que eu estou morrendo? Ela falou assim, sei. O que você faria no meu lugar? E mesmo que a gente não tinha se conversado, para vocês verem o que é a unidade da equipe, ela respondeu a mesma coisa, de certa forma, para ele. Ficou sozinho, a mãe dormiu com ele, chorou mais um pouco, pelo que eu fiquei sabendo. 7 horas da manhã, chego na Santa Casa, tem um recado que era para eu ir até o quarto do Ronald. Chego no quarto do Ronald, ele vira para mim e fala assim, pensei no que você disse. Ok. Vou morrer. Ok, estou doente, faz parte. Eu preciso ser batizado de novo, porque eu não fui um cara muito legal nesses últimos anos. Falei, tá bom. Quem estava na televisão? Pastor Valdomiro. Aponta para mim e fala assim, mas eu quero ser batizado, é por ele. Eu falei, agora a casa caiu. Falei, tudo bem, vamos tentar. Virei, ligamos. Óbvio que não rolou o pastor Valdomiro. Cheguei para ele e falei assim, liguei, nosso assistente social tem um primo que é pastor da mesma igreja. Falei, menina, vamos trazer seu primo aí para fazer um negócio, eu vou falar com ele. Fala para o seu primo para ficar tranquilo, que ele não vai mentir em nada, o negócio fica comigo. Chegamos lá, expliquei para o pastor o que estava acontecendo, falei assim, o senhor só, juro que o que o senhor vai responder é verdade, mas eu levo a culpa, deixa comigo. Cheguei lá e falei, Ronald, tentamos falar com o pastor Valdomiro,
está ocupadíssimo. E o senhor imagina o que era ele aqui na Santa Casa, né, meu filho? Porque se esse pastor entra aqui, a Santa Casa inteira cai em cima dele. Não ia dar certo. Mas ele mandou esse pastor que é da mesma igreja dele. O senhor não é da igreja do pastor Valdomiro, pastor? Aí ele falou assim, sou. Eu falei assim, então. E ele também batiza. O senhor não batiza, pastor? Ele falou assim, batizo. Então eu falei assim, tá bom, Ronald? Ele falou assim, tá bom. Teve o batismo do Ronald, foi super bonito. Os pais estavam lá, a gente pegou a bacia, né, baixou a cabeça dele na bacia, fez as orações, ele estava todo contente. Passa mais ou menos umas 3 horas, Ronald quer falar de novo. Falei, o que foi, filho? Falei, Ronald, vamos tentar acertar tudo de uma vez só, ou você vai falando com outras pessoas, que você está me chamando toda hora, eu estou vendo outros pacientes também. Ele falou assim, não, coisinha rápida. Que gosto que tem cerveja? Eu falei, vixe. Pensa só, gente, 15 anos, menor de idade, internado no hospital. Eu falei, agora? Vou entrar com álcool aqui dentro da pediatria? Estou perdida. Falei, não, virei, mandei o recado assim, traz uma lata de cerveja 0, geladíssima. Trouxe, mostrei para a mãe, falei, sem álcool, 0. Ela falou assim, sim. Dei, tomou 2 goles, fez uma cara feia. Eu falei, e aí? Ele falou assim, que coisa horrorosa. Eu falei, que gosto você achou que tinha? O mesmo. Isso mesmo, que era ruim mesmo, por causa do cheiro. Preciso do pastor de novo. Falei, o que foi? Pequei, tomei álcool. Aí eu falei, meu Deus, aí mostrei para ele, falei, não tem álcool. Ele falou assim, cerveja é cerveja, olha o nome, cerveja. Dei para a mãe dele tomar, que foi a hora que ele falou que estava tudo bem. Tivemos muitas histórias engraçadas com o Ronald. Quando eu perguntei para ele se ele queria comer alguma coisa gostosa, ele falou assim, que era arroz com sardinha em lata. Eu falei, tanta coisa boa no mundo, você vai querer arroz com sardinha em lata? Ele falou assim, é o que eu quero. Providenciamos. Ele teve uma aceitação tão boa, o Ronald viveu 10 dias depois dessa nossa conversa. Ele teve a oportunidade, e como ele às vezes passava mal, a gente ficava junto com ele, e eu lembro de estar quando ele resolveu conversar com a família dele. Ele se preparou para conversar com a família dele. E ele chamou o irmão, foi um de cada vez. Ele falou para o irmão que ele não era um bom exemplo, que o irmão tinha que estudar e ser um bom homem. Conversou com a irmã e falou, não fuja com seu namorado, você vai envergonhar a nossa família, e você não vai ser bom para você, porque ele também não é um bom moço. Falou para a mãe que ela devia ser forte, que ela era uma mulher maravilhosa. A mãe pediu desculpas para ele, porque não pôde comprar um piano que ele tinha pedido. Ele falou assim, eu sabia que não tinha dinheiro. Não fique assim. E ela chorava. Chamou o pai na chincha, virou e falou assim, para de trair minha mãe, que eu sei. Ela é uma boa mulher. Depois juntou os 4 dentro e falou, eu estou indo, eu não vou estar mais aqui com vocês, mas eu sempre estarei com vocês, porque de onde eu estiver, eu vou estar cuidando de vocês. Ele ligou para a Casa Hope, que foi um lugar que ele pôde ficar durante um tempo, e a Casa Hope foi maravilhosa, porque, sabendo que ele gostava de música, eles providenciaram um professor de canto para ele, e com o abracinho que ele tinha, ele tocava tambor. Então, ele desenvolveu a musicalidade que era tão importante para ele. Mas um dia, estou naquele quarto, chegando, meu Deus do céu, está todo arrumado, todo cheiroso, e com os cabelos todos de gel, vira para mim e fala assim, estou bonito? Eu falei, ai. Eu falei, o que está acontecendo, Ronald? Ele falou assim, nada. Descubro que uma fisioterapeuta que era super bonitinha do andar que ele estava, ele arrumou um presente para dar para ela e tinha chamado ela para conversar. Falei, Ronald, é o seguinte, vamos conversar. Não pode pedir beijo, não pode pedir namoro, vamos te jogar na real. Você é menor de idade, você não sabe se ela tem namorado, não pode fazer essas coisas. Ele falou, não vou fazer. Gente, a hora que a menina saiu, a menina estava preta, assim, tudo desfeita, chorou que nem uma louca, porque ele só agradeceu e falou para ela que ele era apaixonado por ela, falou tudo que ele não falou, né? Ele viveu a vida em 10 dias. Como muitos dos adolescentes, eles têm uma sede de vida. É tão bonito isso. A vontade que eles têm de viver,
que quando às vezes chega ao final, que parece que eles não se desligam, e a gente fala assim, gente, está muito ruim, eles não se desligam. Às vezes eu puxo um banquinho e sento para conversar com eles, e com o Ronald foi assim. Né? Eu falei, Ronald, tumor já cuidou do corpo todo, e eu não tenho mais como te ajudar. Vai sem medo, quando você achar que está na hora. E do Ronald em especial, na conversa que a gente teve, que é a última que eu tive com ele, eu saí do quarto e 10 minutinhos depois, 15 minutinhos depois, ele parou de respirar. Esses dois me mostraram que às vezes nós vamos ter aceitação, às vezes nós não vamos ter aceitação. E a gente tem que saber trabalhar com as duas coisas. A gente tem que saber trabalhar e respeitar a todo momento todas as vontades. Com amor e com carinho, assim como a Dânia lá no finalzinho aceitou e o Ronald aceitou no começo, a gente vai conseguir alcançar e chegar onde a gente precisa com cada um deles. A Jaque é uma moça que está marcada 15, mas hoje ela tem 17 anos, ela está viva. Ela era portadora de fibrose cística, essa moça bonita aqui com catéter de oxigênio. E Jaqueline, ela foi uma das conversas mais difíceis que eu tive, porque hoje a gente conhece a Jaqueline desde que ela tinha 10 aninhos. E ela entrou em insuficiência respiratória importante aos 15 anos, aos quase 16 anos, né? Ela fez até festa de 15 anos dentro da unidade, para vocês terem noção. Porque ela estava internada, em crise, quando ela tinha 15 anos, ela dançou com catéter de oxigênio na valsa com o pai dela dentro da unidade. O nosso farmacêutico tocou violino. Né? Chamamos todos os amigos, e a festa de 15 anos internada foi feita dentro da unidade de cuidados paliativos. A Jaqueline, um dia a gente chegou no quarto dela, ela estava em insuficiência respiratória, eu falei, Jaque, a gente precisa conversar. Ela falou, sobre o quê? Digamos que essa falta de ar fique mais forte. O que eu faço se você perder a consciência? O que você quer que eu faça? Você quer que eu entube você? Ou você quer que eu deixe a sedação e a gente deixe as coisas continuarem? Ela virou para mim e falou assim, eu quero que você me entube e que você me veja todos os dias. Se eu tiver alguma chance, aposte em mim. Mas se você achar que eu não tenho mais chance, me deixe em paz. A Jaqueline foi entubada, mais ou menos 4 dias depois dessa conversa. Foi entubada por mim, né? E foi interessante porque ela ficou 1 mês entubada, a gente não deixou fazer tráqueo, porque isso tiraria a chance. Ela foi para o primeiro lugar na fila do transplante pulmonar, e transplante de pulmão é uma coisa muito rara, é muito difícil, porque as pessoas, elas morrem, a maioria delas que vão para a doação, elas acabam tendo muitos traumas, né? E o pulmão sempre é muito afetado. Ou ficaram muito tempo na UTI, estão com infecção, então o pulmão sempre é muito afetado, então é difícil conseguir pulmão. E tinha um rapaz que estava na frente da Jaqueline, apesar dela estar, porque ele estava em melhor situação que ela, internado também, já esperando um transplante. A Jaqueline voltou, a gente estubou ela. Quando ela já estava desistindo de novo, eu lembro que eu estava em Salvador dando uma aula, meu telefone tocou, uma menina em Campinas, da mesma idade, do mesmo porte físico, do mesmo peso da Jaqueline, rompeu uma veia na cabeça dela e ela foi a óbito. E ela era doadora. O rapaz que estava esperando na frente da fila da Jaqueline 2 dias antes foi a óbito, inesperadamente. E ela passou a ser a primeira do grupo. Hoje essa é a Jaque, com 17 anos. Faz até academia. Ganhou uns pulmões, ganhou uma nova vida. Do mesmo jeito que o outro chegou lá para mim e falou assim, eu quero ir aí, com o pessoal da oncologia inteira falando, não tem indicação? Essa daqui, a gente já estava achando que não tinha jeito. E, de uma forma surpreendente, tudo mudou. Mistérios. A Carol está aqui no colo da nossa enfermeira, da Eliane. A Carol me ensinou sobre as mães.
e sobre quanto é difícil ser mãe de uma criança internada. A Carol, a mãe dela, ensinou ela a dormir segurando o dedinho. E a mãe da Carolina ficou doente, precisou ser internada. E só estavam elas duas aqui em São Paulo. Então a Carol, que era bebezinho, ficou sozinha no hospital, sob cuidado. Só que a equipe de enfermagem não tem tempo de ficar com o dedinho lá. E as outras mães estão cuidando de outras crianças. E a Carol, as 2 primeiras noites não dormia e chorava. E o que eu comecei a fazer? Eu saía do hospital, quando eu trabalhava de anestesista às 11 da noite. A mãe dela ia ficar internada mais ou menos 1 semana. Então eu saía, eu pegava minha mochila e ia para a Santa Casa. E dava o meu dedo para a Carol, para ela ficar dormindo. É muito duro ser mãe de criança internada. É muito duro dormir naquela cadeira. Não dá para dormir. É calor. Nem todo hospital do SUS tem ar-condicionado. Outras crianças choram muito. Você tem que acalmar a sua criança. As mães dormem do jeito que dá. Nesse dia eu aprendi a respeitar, porque às vezes eu chegava de manhã e falava assim, nossa, está dormindo, nem está ligando para a criança. Putz, é porque essa hora está tudo movimentando, tem interno, não tem residente, está todo mundo mexendo na criança e elas podem descansar. A Carolina me ensinou a respeitar as mães e entender o quanto elas são fortes. E outras tantas crianças me ensinaram tanta coisa. Esse é o dia que a gente comemorou, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, o Dia Internacional dos Cuidados Paliativos. Foram 107 bexigas. Cada bexiga tem um nome de uma criança. Elas foram soltas em homenagem. A gente fez uma oração e soltou em homenagem a elas. Seguramente, uns 80% dessas crianças, como eu não batia cartão, era eu quem estava lá. Eles me ensinaram muito. Eles me tornaram um ser humano definitivamente muito melhor do que eu era. Eles me tornaram uma médica muito, mas muito mais humana. Eu sou anestesista e eu sou feliz sendo anestesista. Eu gosto muito da anestésio. Mas é em cuidados paliativos que eu sou médica. Médica de verdade. Médica que cuida. Não só prescreve remédios, não só faz dormir. Eu cuido. Nem que seja só dando o meu dedinho. Nem que seja conversando sobre assuntos que são ariscos. Mas, nesse momento, é onde eu me sinto muito médica. E eu trouxe esse pedacinho para a gente nunca esquecer. A vida é trem-bala, parceiro. E a gente é passageiro, prestes a partir. Eles foram cedo. Nós também vamos. Não vamos deixar de viver nenhum minuto. Muito obrigada.